Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e um abraço especial aos mais de 240 mil inscritos e inscritas aqui no nosso portal. Gente, quando alguém clica para se inscrever aqui no nosso portal, não é apenas um gesto mecânico, porque tem muitos programas, muitos canais bacanas aqui na internet. Então, quando a pessoa se identifica com a nossa fala, as nossas reflexões, isso tem um significado muito bacana. É sinal que o Brasil ainda tem solução, que tem muita gente que comunga de sentimentos de solidariedade, sentimentos de fraternidade, de preocupação com o próximo, pessoas que não estão indiferentes à injustiça, à desigualdade, à miséria que a gente vivencia no nosso país e pessoas que têm um comportamento crítico em relação ao governo que nós temos aqui no nosso país. Se você é assim, você aqui é muito bem-vindo. Não esqueça nunca de dar joinha, de compartilhar os nossos vídeos e convidar outras pessoas também para conversarem conosco, mandarem os seus comentários, porque aqui são sempre bem-vindos e são sempre lidos. Vamos seguir em frente. Como nós fazemos todas as sextas-feiras, hoje é o dia de analisar os principais acontecimentos do mundo, que tem influência conosco aqui, né? E os principais acontecimentos internos e a live do presidente, que ele sempre faz às quintas-feiras. Começando de fora para dentro, gente, nós sempre vamos ter o elemento sanidade ligando os nossos papos todos. Porque assumiu agora Biden nos Estados Unidos e isso faz com que muitas pessoas que achavam que a esquerda, que os progressistas estão super felizes com a vitória de Biden, porque ganhou a esquerda, enfim, essa visão está totalmente equivocada. As pessoas estão mais felizes hoje porque a insanidade, o obscurantismo, foi jogado dentro de uma lata de lixo devidamente ensacado. Agora, o que vai ser feito com esse lixo, nós não sabemos. Se isso será incinerado, ou se isso será reciclado, ou se esse lixo, alguém vai abrir esse saco e vai espalhar esse lixo para todos os lados. Aqui no Brasil, nós temos os órfãos desse lixo que veio de lá. Nos Estados Unidos, gente, é bom a gente entender sempre que a política lá está sempre oscilando entre membros do Partido Democrata e o Partido Republicano. Então nós nunca teremos grandes transformações substanciais na política externa, nos interesses geopolíticos norte-americanos. Mas a sanidade, pelo menos agora, ela está agora recuperada para a gente poder conversar sobre os problemas do mundo no nível de entendimento sem colocar fantasmas, crendices, loucuras, alucinações e conspirações no meio da conversa, né? Bom, então os americanos eles consideram lá, dentro desse binômio, ou dessas duas pernas, né, democratas e republicanos, que existem vencedores e existem perdedores também nessa sociedade. Quando o cara é considerado um vencedor, ele acaba tendo muito apoio, muita empatia, que foi o caso de Trump. Ele não é nenhum intelectual, não é nenhuma pessoa inteligente aos extremos, no entanto é um cara que ganhou muito dinheiro, e o americano, ele valoriza muito o cara que ganha muito dinheiro. E por isso Trump, através do seu exemplo pessoal, inspirou muitas pessoas, enfim, e conseguiu chamar atenção nas loucuras todas que ele sempre disse. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós tivemos uma espécie de sublixo acoplado a esse lixo norte-americano. Diferentemente do lixo norte-americano, se a gente pode dizer assim, o lixo brasileiro é irreciclável, porque ele é muito ruim, ele é o sublixo. Assim como os americanos colocaram o seu sentimento junto de uma figura como Trump, uma parte da sociedade brasileira colocou também as suas emoções, as suas crenças numa figura como Bolsonaro. E aí vai uma grande diferença. Nos Estados Unidos você tem um bilionário bem-sucedido fazendo todo tipo de negócio e de tráfico de influência e de negociatas no mundo privado. E no Brasil você tem uma figura que ganhou dinheiro só dentro do erário brasileiro, só recebendo dinheiro das tetas do governo de uma forma direta ou de uma forma indireta. E foi tão bom para ele esse tipo de situação que ele colocou a família toda, colocou todo tipo de parente, todo tipo de amigo, todo tipo de vantagem que ele poderia tirar dessas relações, ele fez uso ao longo da sua vida inteira. Então a pessoa que não sabe o que é ter uma carteira de trabalho, o que é ter uma responsabilidade, ou o que é ter empreendido, ter comandado uma empresa, enfim, uma pessoa sem noção. E mais do que isso, a gente pode ver todas essas coisas que estou falando para vocês nesse livro aqui, que muita gente já conhece. Eu não ia comprar esse livro aqui não, mas eu acabei ganhando de presente de um amigo, né? O Luiz McLuff Carvalho.
infelizmente já morreu, ele escreveu esse livro sobre Bolsonaro e nos dá conta aqui que Bolsonaro de fato é um oco intelectual, é um oco emocional, é um oco político, é um oco administrativo. Ele sempre sobreviveu em si mesmado no seu pequeno mundinho, nunca se preparou em assunto nenhum para exercer nenhum tipo de poder, porque ele sabia que nunca poderia chegar. Mas o universo conspirou, as situações internas apresentaram essa possibilidade, acabou dando certo por várias razões, a gente poderia aqui perder muito tempo aqui analisando esse episódio, mas fato é que ele virou presidente da República sem capacidade alguma. Então ele procura, dentro da presidência da República, fazer a única coisa que ele sabe, que é sobreviver e tentar tirar algum tipo de proveito. Terceirizou para garantir a sua sobrevivência na presidência da República, a área da economia, entregando o nosso país na mão de vigaristas que continuam a fazer todo tipo de negociata enquanto ele distrai a sociedade com as suas maluquices. E quando eu falo isso, muita gente adora, né, as pessoas que entram aqui, em fazer uma avaliação errada, que eu estou fazendo essas críticas porque eu seria petralha, ou porque eu perdi uma teta, ou porque eu tenho que ir para Cuba, para Venezuela, para a China, enfim. O discurso é sempre parecido dessas pessoas que não conseguem entender que quem faz críticas a Bolsonaro necessariamente não faz parte de um grupo amaldiçoado, específico, como eles imaginam o tempo todo. E isso, de um certo modo, mostra a deformação dessa psicopatia do presidente da República, né, que eu vou falar um pouco mais dela adiante. Essas pessoas, elas se confortam na sua desgraça pessoal pelo fato do presidente estar, em tese, prejudicando pessoas da esquerda. Então eles vêm aqui, chora petralha, chora comunista, eles se nutrem desse tipo de sentimento de ressentimento na sua própria mesquinharia e não percebem ou não querem se dar conta que estão pagando mais caro no supermercado, que os seus planos de saúde não estão sendo mais possíveis de serem pagos, estão migrando para plano de saúde mais barato, que as suas energias elétricas estão mais caras, a água, esgoto, combustível, a gasolina e o diesel de uma maneira geral, o custo de vida subiu, os serviços públicos pioraram, a educação do seu filho está uma porcaria, o saneamento básico não ajuda a muita coisa, a favelização no nosso país, a segurança pública. Essas pessoas não conseguem perceber que o Brasil não tem governo, nós temos um bando de psicopatas e genocidas atuando contra a nação, inclusive contra essas pessoas que batem no peito e gritam mito para cima e para baixo, né? Infelizmente, o presidente da República, ele conseguiu juntar no seu entorno psicopatas e vigaristas de várias categorias. No campo da economia, nós já vimos que tem muitos vigaristas. O principal comanda a economia do nosso país, mentindo para o povo o tempo todo. Eu disse para vocês que o Guedes, há 2 anos atrás, prometeu gás barato e o gás está subindo, o gás subiu quase 200% desde a sua declaração. A Liquigás, que era a única empresa pública ou de capital público entre as 5 distribuidoras de gás, foi privatizada e o gás continua a subir. Então, gente, tem muito discurso, a gente vai analisar isso um pouco mais à frente, mas no campo jurídico, o presidente da República também, ele tem os seus aliados, né? O Augusto Aras, que agora está sendo criticado, há 3 dias atrás eu critiquei duramente o senhor Augusto Aras porque ele esqueceu a Constituição, né? Ele está recebendo uma série de denúncias que o presidente da República comete crime e ele está dizendo que não é com ele. É como se você chegasse na delegacia da Polícia Federal para denunciar que alguém está sofrendo um homicídio, está sendo assassinado, e o delegado dizer que o problema não é dele, para procurar a Câmara de Vereadores. É mais ou menos isso que o Aras fez. Por conta disso, o jornal Globo até fez um editorial aqui colocando esse tipo de situação também, né? Nem o Globo está conseguindo aceitar que o Augusto Aras fugiu da faculdade, teve uma amnésia, teve um apagão, teve uma psicopatia constitucional, né? Misturando a sua atribuição pessoal com a sua atribuição institucional. O Ministério Público, gente, é uma instituição de defesa da sociedade, não é puxadinho da presidência da República. Nem à toa que o senhor Augusto Aras, depois de passar esse episódio todo, ele pode ir para o banco dos réus também por crime de prevaricação. Porque ele não pode dizer que eu não sabia, ninguém me falou. Não, as pessoas documentaram, protocolaram crimes que o presidente da República cometeu no exercício do cargo. Gente, e aí dentro dessa linha, uma notícia estarrecedora que eu quero compartilhar com vocês, saiu no jornal Valor Econômico,
que é um jornal que cuida de assuntos econômicos, enfim, mas eles abriram aqui na página 2, matéria muito importante, dando conta para a gente de um genocídio. Desinformação ameaça a campanha de vacinação entre povos indígenas. A matéria, gente, nos dá conta que 46.355 índios brasileiros de 161 nações indígenas já foram contaminadas pela Covid. E morreram 928. Mas vocês sabem o que é pior? Que nós não vimos até hoje, né, nenhuma propaganda, nenhuma campanha de conscientização sobre vacinação ou sobre o trato da Covid. Muito pelo contrário. O presidente, quando ele fala desse assunto, é sempre para desinformar. E um presidente da República, num sistema presidencialista, quando ele diz alguma coisa, tem muito impacto. E o presidente brasileiro ele só está desinformando. Não é à toa que o Brasil está na rabeta do embate contra a Covid no planeta, nessa relação toda, nessa situação toda envolvendo vacinas. Mas, gente, olha só que situação genocídica, que vai colocar também o presidente responsabilizado perante a tribunais internacionais, como a gente tem enfatizado o tempo todo, além de ser responsabilizado internamente, objetivamente, por morte de índios aqui no nosso país. Diz a matéria que mensagens de WhatsApp dizem que quem tomar vacina morre em 6 meses e que os índios são cobaias, por isso são prioritários na campanha de combate à pandemia. Repetem o que ouvem de religiosos. E aí, gente, mais um braço tenebroso desse governo Bolsonaro, essa promiscuidade com alguns supostos pastores a serviço de Deus, mas que gostam muito de dinheiro, né? Então, repetem o que houve de religiosos, que se trata da marca da besta e o que está na seringa é um chip líquido. O que se ouve entre o Guarani Kaiowá e o Guarani Nhandeva do Mato Grosso do Sul também sobe os rios da Amazônia e são mentiras que se alastram nas aldeias do Xingu. Gente, tem fake news que os índios recebem pelos seus telefones, esses que têm esse equipamento, né, nas áreas mais afastadas, eles recebem a fake que vão virar vampiros se tomarem a vacina. Então, gente, nós estamos correndo o risco de algumas nações menores sumirem por conta desse tipo de situação que está acontecendo aterradora no nosso país. E o que a gente vê por parte do presidente da República? O total descaso, eu não vou ficar nem chovendo no molhado, porque agora eu quero entrar um pouco na live do presidente de ontem para a gente poder interpretar o que está acontecendo. Em primeiro lugar, o presidente sempre faz as lives às quintas-feiras, às 19 horas. Ontem começou às 18 horas. Sabe por quê, gente? Ele não falou. Só no finalzinho que ele dá uma pista, né? É porque ontem tinha jogo do Palmeiras às 19 horas. Então ele antecipou, vocês vejam a preocupação. Ele estava tratando de temas nacionais ali, mas ele deixou esse em segundo plano porque em primeiro plano estava um jogo de futebol. Durante a live, ele riu várias vezes. É como se nada tivesse acontecendo no Brasil, fez piadinhas, inclusive uma super grotesca contra o William Bonner. A minha crítica ao William Bonner é institucional, porque ele é o chefe do jornalismo da Globo, do Jornal Nacional, e ele merece críticas pelo papel que ele desempenha à frente do telejornal. Mas o Bolsonaro insinuou, de uma forma bem direta, né, que o William Bonner é corno, vítima de adultério, vamos dizer assim, porque ele disse que o William Bonner é um cara de pastel e com cara de último a saber das coisas. Aí todo mundo riu ali dentro da live do presidente. O Ernesto Araújo, aquela figura que dispensa comentários, também rindo do lado dele ali. Enfim, e o presidente mostrando o seu oco intelectual, seu oco político, criticou mais uma vez a Venezuela de uma forma despropositada, interferindo mais uma vez na política interna da Venezuela. O ministro Ernesto Araújo dizendo que está preocupado com a democracia na Venezuela. Gente, só trouxa para acreditar que essas criaturas estão preocupadas com a democracia na Venezuela. Nem o governo americano está preocupado com democracia na Venezuela. Vamos ser claros aqui. O que as corporações norte-americanas que mandam no governo americano querem é roubar o povo venezuelano. Eles querem tirar o petróleo do povo venezuelano. Eles estão pouco se lixando para a democracia. Porque se não fosse assim, eles não eram sócios, eles não apoiariam ditaduras no Oriente Médio.
Isso é muito claro, isso aí as pessoas que analisam esse fato sabem disso. Então, nós temos no Brasil esse substrato de lixo dentro do Ministério das Relações Exteriores, fazendo discurso contra a Venezuela. E o presidente da República, em momento nenhum na sua live, ele apresenta algum dado concreto, é sempre assim, eu ouvi dizer, me disseram, se eu não estou enganado, ele errou o nome, ele não sabia o nome do ministro lá do turismo, o sanfoneiro macabro, o Gilson Machado. Ele é uma pessoa que não tem domínio de fato algum. Enquanto a área da economia continua a entregar o Brasil, é essa figura que nós temos na presidência da República. E mais do que isso, não sabe nada que está acontecendo com os índios, não sabe nada que está acontecendo com a vacina, é sempre desinformação, insistindo no tal tratamento precoce que está matando pessoas. Dentre 10 cidades que estão utilizando o kit Covid, 9 estão tendo um número de mortes muito superior do que outras cidades. Então o presidente ele age na direção da morte de brasileiros. E isso o senhor Augusto Aras não está querendo reconhecer, né? Então, gente, os editoriais de jornais continuam a amplificar cada vez mais a ideia do impeachment. É necessário que a gente continue cada vez mais mobilizados aqui, mas os assuntos vão se dando. Nessa live do presidente, ele não demonstrou, como eu disse a vocês, nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de palavra de conforto, nenhum tipo de palavra de esperança, nenhum ato concreto em relação ao salvamento de vidas aqui no nosso país. E a gente tem que ficar nos nossos espaços aqui tentando convencer as pessoas, quase inconvencíveis, né, se a gente pode usar essa expressão, de que nós de fato temos no nosso país um governo de psicopatas, de genocidas e de um lado pragmático, um lado objetivo, composto por vigaristas, bandidos que estão cada vez mais querendo entregar as nossas riquezas nacionais e sacrificar cada vez mais o povo brasileiro, inclusive e principalmente aqueles que têm boa fé, aqueles que acreditam nesse governo genocida. Gente, mais uma vez eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!